Estamos chegando à última lição da nossa série sobre o santuário. E o tema de hoje é o fogo eterno. Sinceramente, espero que essa série tenha ajudado muito você para fortalecer sua vida espiritual, entender o plano de salvação, fortalecer a sua fé no Cordeiro Cristo Jesus. Hoje vamos estudar um tema muito importante também, que tem a ver com o fogo eterno, tá? E antes de ler a passagem da Bíblia, eu gostaria de te convidar para você fazer parte do nosso grupo de estudo, tá? Através desse canal do YouTube, sempre vamos estar compartilhando temas importantes sobre as profecias, tá? Sobre as 3 mensagens angélicas. Haverão temas importantes que vamos estar colocando. Então, se você quer aprender mais, quer compartilhar com outras pessoas, faça parte, se inscreva. Inclusive, eu preparei esse material aqui, que tem como título, né, A Luz do Santuário no Grande Conflito. Nesse material estão todos os temas que tratamos na nossa série, estão escritos, tá? Então se inscreva ali, que eu vou estar depois passando informações de como que você pode fazer para adquirir esse material, tá bom? É bom que você tenha os vídeos, mas ao mesmo tempo, se você tiver o material aqui impresso, é muito melhor. Porque ao longo da série eu falei muitas citações do Espírito de Profecia, e tudo está aqui registrado, tá bom? Então fica muito fácil para você ter todo esse conteúdo aí para você usar da melhor maneira, lá na sua igreja, nas suas classes bíblicas, enfim, tá bom? Nos próximos dias eu vou estar lançando uma série de estudos que tem que ver com relação às profecias de Mateus capítulo 24, tá? É uma série muito, muito importante que vale a pena vocês terem acesso a esse material. Tá? Esse material assim tem como propósito ajudar-nos a entender as etapas proféticas pela qual a igreja vai passar. É um estudo assim excepcional sobre as profecias de Mateus capítulo 24. Deixa eu ver se eu tenho aqui o material. Aqui está o livro, como vocês veem, né? As profecias de Mateus capítulo 24. Então o material já está pronto, tá? Levei vários meses, né, para preparar assim, esse material pronto, material didático, mas nos próximos dias vamos estar preparando assim, uma série de estudos gravados em áudio e vídeo, né, para você poder entender essas profecias maravilhosas, tá bom? Então, nesse momento, eu quero começar lendo algumas passagens das Escrituras que são um pouco polêmicos, tá? Pelo menos vamos ler aí uns 3 a 4 versículos que já deu muita dor de cabeça para algumas pessoas com relação a como que vai ser esse castigo. O primeiro deles está aqui em Mateus capítulo 25, versículo 41. Lá diz o seguinte: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui disse que o castigo que os ímpios vão receber depois dos 1000 anos, né? Esse castigo será com o fogo eterno. Então as pessoas dizem, olha, esse fogo é eterno, nunca vai se apagar. Eternamente vai estar aí ardendo, tá? Outra passagem das Escrituras está aqui em Mateus capítulo 25, versículo 46. Lá diz, falando dos ímpios: E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E as pessoas dizem assim, os justos, eles vão viver eternamente. Essa é a vida eterna, eles nunca vão morrer. Por outro lado, quando diz aí castigo eterno, é que o castigo vai ser eternamente. Nunca vão deixar de serem castigados, tá? Vamos para o livro de Marcos. Marcos é um pouco mais polêmico ainda, tá? Marcos capítulo 9, versículo 43 e 44. Disse o seguinte: E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Aonde seu bicho ou o verme não morre, e o fogo nunca se apaga. Então, mais uma vez aqui tem essa ideia, disse, olha, o fogo que nunca se apaga. E nunca é nunca, né, amigos? Por outra parte, disse, olha, seu verme não morre, e o fogo não se apaga. O último versículo que eu quero ler para vocês está aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Disse o seguinte: E o diabo
que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta. E é de dia e de noite que serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então disse, olha, o diabo, os anjos vão ser aí castigados, disse, e serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, basicamente ali aparecem 5 expressões que dão a entender que o castigo nunca terá um fim. Fogo eterno, castigo eterno, fogo que nunca se apaga, o verme que não morre, tormento pelos séculos dos séculos. Tá? Agora, como que devemos entender essas passagens das Escrituras à luz do santuário, à luz daquilo que a gente já veio estudando? Para entendermos como que vai ser esse castigo, queridos amigos, precisamos voltar um pouquinho para o passado. Muitas coisas que acontecem no tempo do fim, na história, só podem ser entendidas através do Antigo Testamento. Tá? Por exemplo, eu posso falar aqui um pouquinho sobre a marca da besta. Tá? Lá no livro de Apocalipse fala, né, que lá no tempo do fim, muitas pessoas vão receber a marca da besta. O que é essa marca? Do que fala? Agora, para você entender melhor essa questão, você tem que ir para o Antigo Testamento. E ali você vai encontrar a história, por exemplo, de Abel e Caim. Os dois foram aí adorar, cada um foi adorar a Deus do seu jeito. E quando Caim foi rejeitado por uma falsa adoração, por ter apresentado uma adoração que Deus não pediu, então ele matou seu irmão e depois ele recebe a marca da besta. A marca, né? Um sinal. Então essa marca que Caim recebe é o quê? Tem que ver no contexto de uma falsa adoração. E inclusive de perseguição àquele que adora fielmente. A mesma coisa acontece no livro de Apocalipse. Você vai ver que tem assim pessoas que recebem a marca da besta, e eles, aqueles que recebem são aqueles que apresentam uma falsa adoração a Deus. Tá? Por outro lado, aqueles que adoram verdadeiramente a Deus do jeito que a sua palavra lhe ordena, eles vão ser perseguidos pelos falsos adoradores. Então, assim, muita coisa que está aí no Novo Testamento, especialmente com as profecias, só podem ser entendidas através do Antigo Testamento. E o mesmo acontece aqui com relação a Sodoma, e com relação assim, ao fogo eterno, tá? Porque em Sodoma e Gomorra, no passado, já caiu fogo e enxofre, já caiu esse castigo eterno. E a gente precisa ver detalhes sobre a destruição de Sodoma e Gomorra para entender como que vai ser a destruição final desse mundo, tá bom? Então, bora para o Antigo Testamento. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19, vamos ler o versículo 24 e 25. E depois vamos ler o versículo 28. Tá bom? Disse assim, Gênesis capítulo 19, versículo 24 e 25. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu fogo e enxofre, tá? Sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a planície e todos os moradores das cidades e ao que nascia da terra. Versículo 28. E contemplando Sodoma e Gomorra e toda aquela terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha. Então aqui Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo e enxofre. E é curioso quando a gente estuda, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, 3 anjos vieram visitar tanto Abrão e Ló, que estava lá em Sodoma. E eles tinham uma mensagem especial. E Abraão, ele inclusive tentou fazer um trabalho daquilo que faz o nosso sumo sacerdote, que é um trabalho de intercessão. Deus lhe disse assim, um desses anjos era o arcanjo Miguel, Jesus. E ele lhe disse, olha, viemos aqui para destruir Sodoma. E Abraão disse, Senhor, não destrua não, lá pode ter 50 justos. Como que você vai destruir esse justo também? Por favor, salva. E Jesus lhe disse, olha, se tiver 50 justos, vou salvar a cidade, mas não tem. E Abraão intercede mais uma vez, Senhor, mas se tiver 20? Jesus fala, se tiver 20, vou perdoar, mas não tem 20. Se tiver 10, então
assim, nos mostra que Adão estava fazendo um trabalho de intercessão, até que finalmente, né, percebeu que realmente não havia justos lá, e os anjos vão para Sodoma, e Sodoma é destruída, mas é destruída depois de um trabalho de intercessão. É o que o santuário nos ilustra. Tá? Finalmente, um dia vai cair o castigo eterno, os ímpios e Satanás serão destruídos com fogo e enxofre, mas depois de toda uma obra, um trabalho de intercessão, o plano de redenção. Tá? Agora, Sodoma e Gomorra foram destruídas, então disse aqui, com fogo e enxofre. A pergunta é, hoje, Sodoma e Gomorra ainda estão pegando fogo? Olha o que disse aqui o livro de Judas, capítulo 1, versículo 7. Judas, capítulo 1, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos, e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Veja aqui, a destruição, disse, de Sodoma e Gomorra foi colocada como exemplo da destruição que será do castigo do fogo eterno. Então, para entender como que vai ser esse fogo eterno, esse castigo eterno, precisamos estudar a história de Sodoma. E a gente sabe que caiu o fogo da parte de Deus, destruiu tudo aquilo que tinha vida. Lá ficou apenas cinza. Até o dia de hoje, nessa região lá onde foi Sodoma e Gomorra, não tem vida. Ainda se pode ver vestígios de cinza ao redor, tá? E o fogo não está mais pegando, não está ardendo essa fornalha lá. E disse aqui que assim será no tempo do fim. Ou seja, o castigo que veio sobre Sodoma foi um castigo eterno, foi com fogo eterno, mas foi eterno os seus resultados. Eles não estão pegando fogo até agora. Foi uma destruição total. Tá? O castigo foi eterno nesse sentido. Leia aí aquilo que disse 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Ele amplia essa ideia sobre essa destruição. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Disse assim, ó. Se reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente. Olha, diz, reduziu Sodoma e Gomorra a cinza e colocou como exemplo para todos aqueles que vivem impiamente. Ou seja, um dia os ímpios eles vão ser destruídos com fogo eterno e esse castigo será eterno porque serão reduzidos a cinza. Não terá mais outra chance, não terá mais salvação. A destruição será total. Então, quando disse aqui que o castigo será com fogo eterno, é porque o fogo vem da parte do Senhor. Agora precisamos entender o significado dessas frases problemáticas. Quando fala aqui, por exemplo, que o castigo será com fogo eterno, é porque o fogo vem da parte do eterno. E enquanto haja alguma coisa para consumir, esse fogo não pode se apagar. Tá? É eterno nesse sentido. Por mais que se jogue água, se faça isso, aquilo, não pode ser apagado esse fogo. Assim aconteceu com Sodoma. Até que houvesse alguma coisa para consumir, esse fogo estava bem aceso. Tá? E só quando não havia mais partícula para consumir, finalmente o fogo se apagou. Só ficou o quê? Só ficou cinza. Agora, o castigo é eterno no sentido de que as pessoas não vão ter mais outra oportunidade, outra chance. Tá? Essas pessoas que morreram em Sodoma, acabou a vida para eles. Não tem mais vida, acabou. Tá? Então, no tempo do fim, meus queridos amigos e irmãos, quando o castigo seja eterno, será nesse sentido. Não tem mais salvação. O resultado dessa punição é eterna. Não volta mais para trás. A pessoa que vai ser destruída junto com seu pecado será pela eternidade. Tá? Não tem mais como ter mais oportunidade de arrependimento. O arrependimento pode acontecer enquanto Jesus está aqui no lugar santíssimo. Tá bom? Agora, a outra frase polêmica diz que o fogo que nunca se apaga. Essa palavra nunca não está no idioma original.
Lá no livro de Marcos, né, está dizendo nunca se apaga, mas no idioma original, que é o grego, não está essa palavra nunca. E, inclusive, existe outro versículo, que daqui a pouco vamos chegar, lá no livro de Isaías 66, que também tem essa palavra nunca, mas no hebraico não está. A melhor tradução aí seria que serão castigados com fogo inextinguível. Ou seja, o fogo não pode se apagar enquanto tem alguma coisa para consumir. Mas não disse ali que nunca será apagado. Tá? Na verdade, os tradutores de algumas versões, eles já foram com alguns preconceitos, porque eles acreditavam, né, que esse fogo assim nunca vai se apagar. Então, a melhor maneira de traduzir foi nunca se apagará. Mas nunca não está no idioma original. Tá? Ali seria fogo inextinguível. E quando fala aqui o verme não morre, obviamente o verme não morre enquanto o fogo está consumindo alguma partícula, tem alguma coisa para consumir. Mas quando não tem nada para consumir, o verme também vai morrer. Agora, a quinta frase polêmica ali vai nos levar a estudar mais detalhes. Porque diz aqui, ó, o tormento será pelos séculos dos séculos. Como assim que o tormento vai ser pelos séculos? Vai demorar séculos? Aí vamos ver, queridos amigos, que o castigo será gradual. Nem todas as pessoas vão morrer da mesma maneira ou no mesmo tempo. Alguns morrem no mesmo dia, outros demoram semanas para morrer. Cada um paga de acordo com as suas obras. Tá? Mas Satanás ele vai ser o último a morrer. Por quê? Porque ele não deve sofrer apenas pelos pecados dele. Lembrem, Azazel ele carrega todos os pecados que foram colocados aqui no santuário. Então ele carrega todos os pecados de todos os justos. E ele deve sofrer por todos esses. Tá bom? Mas um dia, finalmente, ele será destruído. Aqui em Malaquias capítulo 4, versículo 1 até o 3, ali nos diz que um dia haverá uma destruição total do pecado e dos pecadores. Tá? Aqui diz o seguinte, olha, Malaquias capítulo 4, versículo 1 até o 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo, como uma fornalha. Todos os soberbos e todos aqueles que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, está vindo um dia ardente, está vindo o dia que vai ser o castigo. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E curará, deixa eu ver. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Diz, olha, vem o dia do castigo, e esse castigo finalmente vai acabar com todo o pecado, com raiz e ramo. A raiz aqui é Satanás e o ramo são os seus seguidores. E disse, os justos vão pisar, disse os ímpios, porque se vão fazer cinza. Olha, cinza. Ou seja, aqui está falando que o pecado e os pecadores serão reduzidos a cinza. Não disse que eternamente vão ficar aí se queimando. Imagina você estar lá na Cidade Santa e saber que seus seres queridos estão lá gritando, se queimando. Essa nova Jerusalém seria um céu, seria um paraíso? Quem estaria feliz sabendo que os seus seres queridos estão se queimando, gritando aí? Ninguém. Não teria lógica. Tá? Obviamente, o castigo vem, mas finalmente o castigo vai acabar com tudo. Os pecadores serão reduzidos a cinza. Tá? Aqui no livro O Grande Conflito 673, diz o seguinte: nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramos. Satanás a raiz, seus seguidores os ramos. A penalidade completa da lei foi aplicada. Satisfeitas as exigências da justiça, e o céu e a terra contemplam-o. Declaram assim a justiça de Jeová. Então, raiz, Satanás, os ramos, seus seguidores, todos vão ser reduzidos a cinza. Tá? Agora, eu vou ampliar um pouquinho para vocês o conceito de que o castigo vai ser gradativo.
Tá? Nem todos vão ser castigados da mesma maneira. Vamos primeiro para a evidência bíblica e depois eu quero compartilhar com vocês algumas citações do Espírito de Profecia. Vamos começar lendo aquilo que está em Lucas capítulo 12, o versículo 47 e 48. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. Vamos lá. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. Disse assim: E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Olha, aqui está falando, né, que o castigo é de acordo às oportunidades ou de acordo às obras. Lhes pergunto, seria justo punir um jovem 10 anos de cadeia por ele ter roubado R$1? E castigar desse outro lado aqui um bandido que roubou 10 bancos? Roubou 10 bancos Bradesco aí, por exemplo. Roubou milhões. E o outro jovem roubou só R$1. Seria justo os dois irem para a cadeia 10 anos? Seria ilógico. Obviamente, você sabe, né, que aquele que roubou mais, o castigo deve ser muito maior. E aquele que roubou menos, o castigo deve ser bem menor. Então, assim, o castigo tem que ser de acordo com as nossas obras. E é isso que está falando, olha. A quem muito se lhe foi dado, muito se lhe pedirá. Tá? Aquele que... o castigo será, em outras palavras, de acordo às nossas obras. De acordo com aquilo que fizemos. É isso que o apóstolo João nos fala em Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Tá? O julgamento é de acordo às nossas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia também. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Tá? O castigo, então, de acordo com as nossas obras. Tá? Trazendo um pouquinho mais no nosso contexto. Imagina no tempo do fim, dá um castigo para um homem que foi um alcoólatra, que maltratava a família, que ele receba o mesmo castigo, por exemplo, do que Nero, ou que Hitler. Não seria um pouco ilógico, né? Tá? O homem foi assim, perverso, assim, bêbado, enfim. Mas assim, o que fez Nero, o que fez Hitler é muito pior, nem se compara. Então, cada um tem que receber de acordo com as suas obras, a sua punição. Tá? Aqui no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 22 e 24, fala um detalhe bem interessante sobre esse momento. Diz aqui, ó, porque como os novos céus e a nova terra, olha, o contexto é quando Deus fizer novos céus e nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até outra, algumas versões falam de um mês a outro mês, e de um sábado até outro sábado, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Peraí, antes de ler o versículo 24. Quando Deus fizer novo céu e nova terra, disse que os justos vão ir de sábado em sábado para quê? Na presença de Deus para adorá-lo, porque o sábado será eterno. Sempre vai nos lembrar que Deus é o nosso Criador. Por outro lado, diz que iremos também de mês em mês. Ou aqui fala de lua nova em lua nova. A melhor tradução ali é de mês em mês, porque uma lua nova equivale a um mês. Tá? Por que vamos ir de mês em mês até a Cidade Santa? Pelo seguinte, quando você lê o livro de Apocalipse, os últimos capítulos, diz que lá na Nova Jerusalém, ali estará a árvore da vida. E é uma árvore que produz um fruto diferente a cada mês. E esse fruto são os frutos da árvore da vida. E a nossa vida, a nossa imortalidade, depende do direito que Deus nos dá a nos alimentar desses frutos. Esses frutos nos dão a vida eterna.
Então, por que vamos ir de mês em mês lá na presença de Deus? Para comer os frutos da árvore da vida. E de sábado em sábado para adorá-lo. E nesse contexto, olha o que diz o versículo 24. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque seu verme nunca morrerá, e o seu fogo, e nem seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Então, quando Deus fizer assim esse novo céu e essa nova terra, disse, ainda vamos contemplar o castigo dos ímpios. Disse ali, sairemos e iremos adorar a Deus de mês em mês, de sábado em sábado, mas ainda veremos isso, os cadáveres dos ímpios, tá? Que seu verme nunca morre e que seu fogo não se apaga. Eles vão ainda estar queimando. Agora, no idioma original não está essa palavra nunca. Ali diz que seu verme não morre e nem seu fogo se apaga. Em que sentido? Enquanto houver alguma coisa para consumir, o fogo não se apagará. Tá? E isso nos mostra assim que haverão alguns seres que eles não vão ser destruídos em poucos dias, eles vão levar muito tempo. O último a ser destruído já vimos que será Satanás. A gente vai ir adorar a Deus e ainda vamos contemplar a destruição de alguns. Mas finalmente, em algum momento vai chegar o cumprimento daquilo que vimos em Malaquias, né? Que não vai ficar nem raiz, nem ramo. Que todos eles vão se tornar cinza. Mas aqui nos mostra também, né, que haverão alguns que vão demorar muito tempo para finalmente serem exterminados e se tornarem cinza. Tá? Eu quero ler agora para vocês duas citações do Espírito de Profecia. Um está aqui no livro O Grande Conflito e o outro está aqui no livro Primeiros Escritos. Eu vou começar lendo para vocês o que está no livro O Grande Conflito, na página 673. Diz assim: alguns são destruídos em um momento. Ou seja, caiu o fogo, aí disse, alguns são destruídos em um momento. Enquanto outros sofrem muitos dias ainda. Todos são punidos segundo as suas ações. Haverá pessoas que morrem no mesmo dia e outros vão demorar muitos dias. Mas todos são punidos, né? Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, Azazel, né? Ele tem que sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Ou seja, todos esses pecados do santuário se transferiam para Azazel. Então, Lúcifer, Satanás, ele carrega todos esses pecados. Ele tem que sofrer por tudo isso, tá? Disse mais, seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou. Depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer por mais tempo. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramos. Satanás a raiz, seus seguidores os ramos. A penalidade completa da lei foi aplicada, satisfeita as exigências da justiça, o céu e a terra contemplam-o e declaram a justiça do Senhor. Então aqui diz, olha, finalmente vão ser reduzidos a cinza, raiz e ramo. Mas para isso vai levar tempo. Tá? Satanás, inclusive, assim, a gente não pode ser tantos anos ou tanto tempo vai demorar. Mas se tem pessoas que demoram muitos dias para morrerem, imagina Satanás. Isso deve levar muito tempo, mas vai chegar um momento que chega a seu fim. No livro Primeiros Escritos, na página 294 e 295, disse o seguinte: Satanás precipita-se para o meio de seus seguidores e procura instigar a multidão à atividade. Mas o fogo de Deus procedente do céu derrama-se sobre eles, e os grandes homens poderosos, nobres, pobres e miseráveis, todos são juntamente consumidos. Vi que alguns foram destruídos rapidamente, enquanto outros sofreram mais tempo. Foram castigados segundo as ações feitas no corpo. Alguns sofreram muitos dias para serem consumidos. Precisamente enquanto houvesse uma parte deles a ser consumida,
permaneceu toda a sensação do sofrimento. Disse o anjo: o verme da vida não morrerá, seu fogo não se apagará, enquanto houver alguma mínima partícula que deva ser devorada. Satanás e seus anjos sofreram por muito mais tempo. Satanás não somente Satanás não somente foi afligido pelo peso e castigo de seu próprio pecado, mas também pelos pecados dos exércitos dos remidos, os quais foram colocados sobre ele, e também deve sofrer pela ruína das almas por ele causada. Vi então que Satanás e todo o exército de ímpios foram consumidos. Assim foi satisfeita a justiça de Deus. E todo o exército dos anjos e os santos remidos, todos, com grande voz, disseram: Amém, Amém. Então, queridos amigos, assim será o castigo eterno, viu? Não é que pela eternidade eles vão ficar pegando fogo, não. O castigo será de acordo com as suas obras, mas finalmente eles serão consumidos. E eles vão morrer, o que o livro de Apocalipse fala, a segunda morte. Olha, não teria lógica falar de segunda morte se eles nunca vão morrer, tá? Mas em algum momento eles vão ser finalmente consumidos, tá? O que acontece depois? Apocalipse 21, 4 disse: finalmente Deus limpará de seus olhos toda lágrima, finalmente não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a nossa esperança, aguardamos esse dia, quando Deus finalmente termine com todo sofrimento, Deus limpe dos nossos olhos toda lágrima. Enquanto estamos vivos, temos muito para fazer pela obra de Deus, levar o Evangelho para os nossos familiares. Foca nisso, que Deus te use como seu instrumento. Teremos toda a eternidade para comemorar a vitória ao lado de Cristo. Mas hoje devemos fixar os nossos olhos naquilo que o nosso sumo sacerdote está fazendo aqui no lugar santíssimo. Que essa maquete do plano de salvação que Jesus deixou para você e para mim fortaleça a nossa fé e nos ajude a perseverar na jornada espiritual. Um grande abraço para vocês e vamos encerrar essa série fazendo uma oração. Muito obrigado, querido Deus, porque o Senhor manifesta seu amor por nós através da sua palavra, através do nosso Cordeiro Jesus Cristo. Sabemos que a destruição é uma obra estranha para o Senhor, mas pelo bem do universo, o Senhor um dia vai ter que executar essa obra estranha para terminar com o pecado. Por isso, Pai, por favor, limpa de cada um de nós o pecado que ainda possa estar nos afastando de Ti. Nos purifique e que nós estejamos, Senhor, sempre com o grupo dos salvos, dos remidos pela eternidade. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Um grande abraço para cada um de vocês. Foi muito bom ter participado dessa série de estudos, tá? Não se esqueça, se inscreva aí no canal do YouTube que vamos estar lançando mais estudos, mais séries sobre as profecias da Palavra de Deus. Um grande abraço, até a próxima.